Hoje estamos aqui com um deck de Trap Tricks. É um deck que particularmente eu gosto muito de jogar com ele. E o deck é este. Antes de falar dos defeitos do main deck, eu vou falar mais dos efeitos genéricos do extra deck. Que tem uma carta que é a mais antiga que é do Ether, Habitante do Abismo. Que infelizmente tá 1 e a Rafflesia também tá 1, então você escolher um deles para jogar. A Rafflesia em si, ela tem um efeito de lançar uma matéria, enviar uma armadilha e copiar o efeito dela. Ela é boa pro deck, mas com meta tá tendo, eu prefiro usar o Dweller. Temos o Dragão Tornado, que você obtém ele no Mercador. Daí temos a Godness, que você tem na Predator Abyss e na Selection Box no volume 8. Ela é uma ótima carta porque você pode usar um dos monstros oponentes para fazer ela. Apesar que ela tem 4 monstros, você tem agora a Cularia, que vem no Selection Box, que vai precisar dela, 2 outros monstros seu e um monstro oponente. Então você tira dragões, tira muitas cartas que dão problema para você. Daí temos uma outra carta que veio na Selection Box nova, que é o Typhon. Ele pede 2 monstros Bionoze, mas esse deck você se aproveita mais do efeito especial dele de entrar no campo, que é quando o oponente faz 2 invocação ou mais do extra deck, no próximo turno que valor dele em cima de qualquer carta, você invoca por dica. Ele quer travar logo o dragão pra fazer uma coisa, você pode ter por por dica direto, então é muito forte. E o efeito dele é que se o oponente tiver qualquer carta com 3.000 de ataque ou maior, ele não pode ativar efeito, e ele pode lançar matéria e devolver a carta para o mão do oponente. Isso é ótimo. Mas também pode fazer em cima dele, em cima de um Exceed, ele vai ter mais matéria, vai ter isso mais ele. Mas praticamente essa deck, coisa mais genéricas é isso. O resto eu vou falar conforme eu for falando das Trap Tricks, porque Trap Tricks em si joga muito bem em conjunto. Vou falar primeiro as que não tem tantos efeitos, que começar pela Vesícula, que ela não é afetada por armadilhas normais buracos, isso é padrão de todas as Trap Tricks. E ela pode entrar especial, ou seja, tirando uma carta armadilha do campo e mandar para o cemitério. E se eu não tiver nenhuma armadilha no campo, você pode banir ela do cemitério e setar uma armadilha normal, buraco, para o seu cemitério. Então, ela ajuda muito a você combar. Temos a Trax, que ela também não ser afetada por armadilhas buraco. E ela não deixa o oponente ativar nada em resposta a armadilhas buraco. E ela tem um efeito contínuo que você pode ativar armadilhas direto da mão. Então, se tiver ela, pode ativar, por exemplo, a buraco direto da mão sem descartar nenhuma armadilha. Isso pode, em algum momento, você usar. Daí eu vou começar agora a falar as que tem 2 efeitos que são bem potentes pro deck. Primeiro eu vou começar a parar no campo, que ela infelizmente te trava com um certo plano, você invoca a especial. Sempre lembre disso, porque se você invocar ela, você tava tendo ela, Godness, você não vai conseguir. Ela perfeita entrar especial quando você controlar uma armadilha Trix no cemitério. No cemitério não, no campo. E ela protege todas as suas cartas setadas quando ela é invocada especial, assim. Então ela é excelente. Toda vez que o oponente tiver começa a ter alguma coisa que destrua a armadilha, você invoca ela, protege as armadilhas uma vez por turno. Daí temos a Pudica, que é a principal starter do deck. Quando você ativa ela, você busca o jardim e você revela ele com a skill e continua combando. Então ela é sua principal start, você vai ter ela na mão sempre. Aí temos Armimelion, que é outra carta que você vai querer ter na mão. E quando ela é invocada normal, ela adiciona armadilha pra mão. E daí temos o Johnny,
que ela é um Monster Reborn com as armadilhas 3. Você invoca ela, dá alvo no cemitério e traz pro campo. E essas 3 que no final, elas têm um efeito e quando ela é invocada especial também. A Dioneia, que é qual você vai usar no seu combo, e quando ela é invocada especial, você puxa uma armadilha, buraco, cemitério, etc. A Pudica, quando ela é invocada especial, você dá o monstro especial do oponente e bane, e ele retorna no começo do próximo turno. Então isso pode atrapalhar um pouco, então pense bem antes de banir alguma carta e veja se ele tinha banido, porque ele pode ver qualquer carta banida. Temos a Mermelion, que quando ela é invocada especial, ela é um MCP buscável do deck. Você invoca a especial, destrói uma armadilha, ou magia. Daí agora vou falar do campo, que é a principal carta do deck também, que além de estar uma normal summon extra, você pode banir um monstro do seu campo, invocar uma Diatrix do cemitério. Isso, você acabou a matéria do Dragão Tornado, dá alvo nele, manda pro cemitério, dá vermelho, destrói mais uma magia do oponente. Esse tipo de combo você pode fazer com essa magia de campo. Aí temos a Procoteia, que veio na última box, e ela é uma carta que você consegue jogar com duas, aí com uma é quase impossível jogar. E qual é o efeito dela? Você descarta a magia normal e invoca ela no turno que ela é setada. Isso é muito forte pro deck porque ela faz a Sera ser muito mais forte. Temos a Buraco Armadilha, que quando o oponente invoca o monstro 2 no mais ataque, você pode destruir. E se você tiver outra armadilha buraco no cemitério, você vai banir uma carta do cemitério do oponente. Isso você vai evitar muito. Aí você fala também, a buraco terrestre, que é o efeito de achar no cemitério, no turno que ela não for ativada. Pode banir ela e invocar uma armadilha do cemitério. Então, sempre que nenhum dos seus 3, quando vai ser feito, são as 3 que você vai querer invocar. Você pode invocar o do campo também, ela protege do mesmo jeito. Mas você raramente vai usar isso, vai usar mais para dar interação no oponente, ativar a Sera dá efeito. Aí temos uma carta um pouco mais antiga, que é a Buraco Corrente, que ela praticamente é a maneira de você negar Hand Trap e a maneira de você negar cartas muito poderosas. Isso quando o oponente dá efeito em cima de algum outro efeito, seja para negar, seja para a interação, ela nega e ainda por cima bane uma carta da mão do oponente. E do deck dele, por exemplo, ele deu Veiler. Você nega a Veiler, bane uma carta da mão e bane uma Veiler do deck. Então é excelente essa carta. Temos a Pesadelo, e qualquer monstro invocado especial no turno ativar efeito, você pode negar destruir. A Vácuo é quase a mesma coisa, porém ela ativa na invocação, que pode negar efeitos rápidos de monstro. Temos a espaço-tempo, por causa do dragão, não pode ser destruído. A bot dar alvo ela é muito importante, só paga 1000, devolve o dragão pro extra deck e acabou. Temos a Livrax Buraco Armadilha, e quando qualquer um fazer um link, se ativa ela, destrói todos os monstros que não estiver linkados. Lembrando que todos os Armadilha não são destruídos do buraco, então você tá salvo. E para terminar o deck principal, temos a Belly, que ela é opcional. Eu consegui duas, mas ela é muito forte, mas é opcional. Chorando também é opcional, você pode usar abelha, lugar, imperma, depende do que você tiver na conta de handicap. Porque eu gosto mais de usar a Chorona. Muitos decks estão pagando muita vida, ou estão deixando o campo mais frágil, você consegue dar dano, ela é um dano a mais. Temos o Troll, que virou meta, cujamente, porque muitos decks estão adicionando carta na mão. Até mesmo a de Freak, você invoca ela, faz o campo, dá um draw, você perde o normal summon e você trap com um vermelho. Então é forte. E agora vamos para essa deck. Começar pela principal carta do deck, que faz o deck girar mesmo, que é a Sera. Que ela tem dois efeitos, que são um pouco parecidos.
quando a armadilha é ativada, por isso que eu falei muito da Bracateia. Quando a Bracateia é ativada, você invoca Dioneia, recupera a crédito e fica com a Bracateia. E é esse efeito da série. O segundo efeito é praticamente quase igual. Só que é quando o monstro Magitrix ativa efeito, você pode setar uma magia buraco no seu deck. Isso ajuda demais. Temos a Cularia, que no Duel Links, porque por ser um jogo rápido, raramente vai usar esse efeito dela de ativar uma armadilha, seta de novo. E escolher uma armadilha Trix do cemitério para ter pro campo. Às vezes ajuda demais, por exemplo, o oponente tem muito set. Temos seu turno, você traz a Mirmeli, destrói um para dar uma livrada. Mas normalmente você vai usar ela, mais duas, para chegar na Godin, sem usar muitos monstros do seu campo. Porque se não tiver ela, você tem que usar 4 monstros no seu campo, ou seja, o campo inteiro. Com ela você usa 3, fechando um Dweller, um Typhon indo no campo para ter interação. E temos Atticus, que você vai usar ela às vezes fazendo link, mas normalmente você vai ver ela com a skill, eu já comento ela. E ela, outra armadilha tem a de ataque quando tiver uma armadilha normal no cemitério. Então, ela vai ter a carta que vai fazer você ter o TK com as armadilhas Trix. E daí você ativa o efeito dela, você escolhe qualquer quantidade de cartas do oponente igual o nome de seta ou planta que você controla e nega o efeito. Você pode banir uma armadilha normal e destruir um desses monstros. Esse é o deck. Daí eu vou falar sobre a skill agora. Essa é a skill. Território armadilha Trix. Cuidado se confundir na hora de montar o deck, porque temos uma outra skill que é quase o mesmo nome. E ela pode usar o efeito secundário terciário uma vez por duelo. O efeito 1. É bem um efeito, é mais uma limitação do deck. Você não pode colocar nenhum monstro sem ser setas ou plantas de terra. Ela limita demais para não jogar com Beetrooper e outros tipos de deck sem seta ou planta. E como que é skill? Você revela um jardim com a Bracateia, por isso que eu falo que a Mirmelion e a Pudica é muito importante porque ambas usam sua carta. E daí você envia uma carta no cemitério e depois escolhe uma armadilha Trix ou um buraco normal e trazer pra mão. Se você tem todo o combo na mão, você traz armadilhas e tem mais jogadas para interagir com o turno oponente. E daí a terceira parte da skill, durante o turno que o oponente ativar alguma carta, seja hit trap, seja uma interação de monstro de campo, você pode realizar 2 normal summon. Muito forte. E a partir do seu segundo turno, você ainda pode jogar uma Jetix do Dex ou Dex não, que tem no segundo turno, segundo capote, vai ser skill, guarda skill, e isso é a maneira de você fazer Atticus sem o oponente negar primeiro, então ela entra em campo, você já dá o efeito dela para forçar alguma coisa, isso é muito forte. Bom, aqui um duelo. Eu pensei em mostrar replay, mas melhor mostrar ao vivo do que em replay. Tá, aqui eu pulso a Bracateia para poder ativar a skill. E como comentei que é uma meio ruim, vou ter que descartar uma carta boa. Tá, eu ponho uma vesícula e uma segunda Bracateia. Então aqui eu coloco primeiro Bracateia. Então eu ativo o Bracateia, esqueço do Bracateia.
E aqui eu puxo a Dianeia pro campo. Dianeia ativa efeito e seta a primeira carta que eu descartei com a skill. Essa skill é excelente com esse deck. E agora com a Sera eu testo uma outra armadilha. E eu vou descartar essa. Como tem o buraco no cemitério, eu vou conseguir banir uma carta do deck oponente. E aqui vai ser um pouco diferente do que a maioria das vezes, porque eu vou ter que fazer o Dweller primeiro. E aqui eu vou ter que escolher a carta que eu vou menos precisar desse duelo. Bom, provavelmente ele vai invocar especial, então agora que vou ter que puxar ela. Efeito da Araca no campo da mão. Puxar ela pro campo também. E aqui eu faço a Pinguícola. Agora o efeito da Pinguícola associo ela. E busco uma segunda Araca no campo pra mão. E aqui eu encerro meu turno. Deixar o botão ligado. Ele comprou. Eu ativo Duela. Associo matéria. Em corrente eu já ativo o buraco teia para invocar a inimiga. Ativo um segundo efeito dela e busco essa, porque ela vai ser importante no próximo turno. Aqui. Três, sete. Poxa, ok. Então, eu faço a mesma coisa. Bano ela, escolha a Myrmidon. Mas sacanagem deixar eu jogar. Coloca a Myrmidon, dá alvo no tiro batida e destrói. Ok. Não ia afetar meu deck. Beleza. Aqui, efeito a putica. Busco o campo. Agora, a putica é Myrmidon. Eu faço Dragão Tornado. Que por sua vez associa Myrmidon, dou alvo, destrói. Agora eu ativo o campo. Ativo efeito o campo. E eu ia banir a Esfera de Ra para trazer a Myrmidon mais uma vez. O defeito dela não é uma vez por turno. Então deu pra entender mais ou menos como que o deck joga. Ele, mesmo tratando a Esfera de Ra 3-7, ainda dá pra jogar muito bem com a Myrmidon, Dragão Tornado, depois o campo, traz Myrmidon de novo. Isso é muito forte. No mesmo jeito que podia ser a Myrmidon, ele vai ser muito monstro especial, podia invocar várias vezes a Pudica, que faria a mesma coisa, porque nenhuma delas é uma vez por turno. O vídeo foi esse, que deu pra
ter uma ideia de como eles jogam, os combos também, que não foge muito daquilo que eu mostrei. Claro, tem um combo melhor, que é invocar por dica, buscar o campo, depois voltar nele. Aí você vai praticando, você vai vendo um combo não é nem difícil. E eu fiz só um duelo, mas nos shorts também vou ficar postando mais duelos, no mínimo uns 2 ou 3 a mais em cada vídeo, pra não ficar tão longo o vídeo e ter mais vídeos mais rápidos, com os combos e tudo certinho, pra vocês ir vendo alguns combos que eu não fiz no vídeo, mas fiz nos replays dos shorts. E é isso, deixa o curtir, deixa o comentário qual deck você quer que eu monte. Se eu não tiver, eu tento adaptar, mas vou sempre trazer. Seja deck ROG, meta, meme, qualquer um. E foi esse o vídeo, espero ter gostado. Falou!